Eu sou Amanda Issa Dantas. Eu sou Raíssa Pereira de Souza. E eu sou Pedro Veitas de Souza. E hoje nós viemos abordar uma questão central na teoria geral do Estado, a participação da população na democracia. Por meio da análise de diversos autores, como Jelinek, Kelsen e Smith, nós iremos abordar a participação efetiva desses indivíduos nas decisões políticas. Para Carl Schmitt, a Constituição é a decisão política fundamental que estabelece a forma de existência do Estado. Ela decorre do poder constituinte originário do povo, entendido não como uma massa atomizada submetida a procedimentos burocráticos, mas como uma unidade política que decide soberanamente. Essa decisão não se confunde com normas formais. Ela é um ato fundador de natureza política, anterior ao ordenamento jurídico. A Constituição Federal de 1988 nasceu de um processo constituinte convocado após o fim da ditadura militar, com forte apelo democrático. O movimento das diretas já, o colapso de regime autoritário e a mobilização popular foram fatores centrais nesse processo. Dessa forma, do ponto de vista schmittiano, a Constituição de 1988 pode ser lida como uma manifestação do poder constituinte originário do povo brasileiro, que, por meio da Assembleia Constituinte, decidiu reorganizar o Estado brasileiro em bases democráticas, tanto quanto uma decisão política fundamental que definiu a forma de governo, república, o regime político democrático, os princípios da dignidade da pessoa humana, justiça social e separação dos poderes. Assim, sob a lente de Schmitt, a Constituição de 1988 é legítima enquanto decisão fundadora, ainda que o processo tenha sido mediado por uma Assembleia representativa, não diretamente por um plebiscito ou insurreição popular. Quanto à participação popular, a Constituição de 1988 é conhecida como Constituição Cidadã, por valorizar os direitos fundamentais e os instrumentos de participação popular, tais como sufrágio universal, plebiscitos e referendos, iniciativas populares de lei, participação em conselhos, dentre outros. Apesar desses mecanismos, Schmitt veria com desconfiança a participação popular excessivamente mediada por instituições representativas burocráticas. Para ele, o povo não se expressa verdadeiramente em procedimentos formais, mas em decisões políticas reais, que envolvem escolhas fundamentais e existenciais. A Constituição de 1988, sob o olhar de Carl Schmitt, é válida enquanto expressão de uma decisão política fundamental do povo brasileiro. No entanto, o modo como a soberania popular é institucionalizada, via representação, controles judiciais e tecnocracia normativa, pode enfraquecer a força política real do povo, convertendo a vontade soberana em mera aparência jurídica, um formalismo esvaziado de decisão existencial. George Jelinek é um dos autores mais influentes da teoria geral do Estado, especialmente por ter formulado a conhecida teoria dos 3 elementos do Estado. Segundo ele, para que o Estado exista, são necessários 3 componentes fundamentais: território, soberania e povo. Nesse sentido, o povo não é visto apenas como um detalhe ou um participante eventual. Ele é um elemento constitutivo do Estado. Sem povo, não há Estado possível. É ele quem ocupa o território e, em princípio, é ele quem deve ser regido pela soberania estatal. Porém, Jelinek não trata o povo como centro do poder, especialmente no sentido democrático. Ele reconhece que o povo é essencial para a estruturação do Estado, mas isso não significa que o poder emane exclusivamente ou plenamente dele. Na verdade, Jelinek não defende que a soberania deva sempre estar nas mãos do povo. Ele admite que o poder pode se concentrar em um soberano, em uma elite dirigente ou instituições que representem apenas parcialmente os interesses populares. O importante para ele é que haja uma autoridade soberana, e o povo é apenas uma dessas 3 condições que permitem o exercício dessa soberania, não necessariamente o seu titular direto. Isso fica ainda mais evidente quando a gente analisa sua perspectiva sobre a participação política. Jelinek reconhece que, na prática, a centralidade do povo pode ser bastante limitada, especialmente em contextos onde a instituição não promove a igualdade de participação onde o acesso ao poder é restrito a determinados grupos sociais. Portanto, embora o povo tenha sim um papel essencial na Constituição do Estado, esse papel é mais estrutural do que político na sua teoria. O povo é necessário, mas não suficiente para garantir uma democracia real. Em resumo, para Jelinek, o povo não ocupa um papel central no exercício do poder, mas sim um papel constitutivo. Ele é parte da base que sustenta o Estado, mas divide essa base em outros 2 pilares igualmente indispensáveis, o território e a soberania. Assim, o povo compõe o Estado, mas não é por si só o agente central da autoridade política.
Essa visão de Jelinek ajuda a gente a entender as contradições presentes na democracia brasileira contemporânea. Embora o povo esteja formalmente no centro do sistema político, elegendo representantes, participando de votações e sendo reconhecido como fonte da soberania pela Constituição, na prática, essa participação muitas vezes é limitada por desigualdades sociais, econômicas e educacionais. A concentração de poder políticos em grupos restritos, os distanciamentos entre representante e representados e a falta de acesso igualitário à informação e aos meios de decisão dificultam o exercício efetivo da soberania popular. Assim, como Jelinek descreve, o povo brasileiro compõe o Estado e legitima a sua existência, mas nem sempre é o agente real do poder, o que evidencia a distância entre a teoria democrática e a sua realização concreta no cotidiano político. Você já parou para pensar no que realmente sustenta o direito e se o povo realmente tem um papel central na participação dos ambientes democráticos atuais? Na base invisível que dá sentido a todas as normas, leis, decisões e sentenças? Pois é. Hans Kelsen, um dos juristas mais influentes do século XX, tentou responder essa pergunta com a sua famosa teoria pura do direito, e o próprio nome já diz, muito pura. Kelsen queria limpar o direito de influências externas, como a política, a sociologia, a moral, para analisarmos como um sistema normativo autônomo fechado em si mesmo. Na visão dele, o Estado é o próprio direito, mais precisamente, é um sistema de normas. E essas normas não descrevem o que é, mas sim o que deve ser. O direito, portanto, não é uma ciência do ser, como a física ou a biologia, é uma ciência do dever ser e é normativa. No topo desse sistema está a chamada Grundnorm, a norma fundamental. É como se ela fosse uma suposição lógica com uma base hipotética a partir de qual todas as outras normas recebem a sua validade. E na maioria dos países democráticos, essa norma fundamental é denominada de Constituição. Mas aí surge uma pergunta essencial: qual o papel do povo nisso tudo? Kelsen reconhece que, em uma democracia, o povo tem um papel fundamental na legitimação do direito. Ele não ignora isso. Na verdade, ele afirma que o povo legitima a produção das normas jurídicas, principalmente por meio do voto. Ou seja, é o povo quem escolhe os representantes, que por sua vez produzem as leis e que por sua vez formam o ordenamento jurídico. Sem o povo, o sistema jurídico democrático perde totalmente a sua legitimidade. Mas atenção, esse papel do povo, na teoria de Kelsen, é essencialmente formal. Kelsen trata o povo como parte do processo jurídico-político, sim, mas ele não se aprofunda nas desigualdades reais que podem afetar essa participação. Ele não entra nos debates sobre exclusão social, acesso desigual à educação política ou mesmo os limites econômicos que impedem a plena cidadania de muitos e o exercício da democracia. Então, mesmo reconhecendo a importância do povo, a teoria pura não encara as estruturas sociais concretas que limitam a ação popular na prática. Para concluir, em resumo, Kelsen constrói uma teoria poderosa sobre o direito como sistema. Ele oferece uma visão técnica, lógica e até coerente. Mas ao fazer isso, ele deixa de lado totalmente a complexidade real da sociedade, onde o povo nem sempre consegue exercer, de fato, o papel que lhe cabe teoricamente. A partir das três teorias de Jelinek, Kelsen e Schmitt, fica claro que o povo é um elemento indispensável para o Estado e para a legitimidade do poder democrático. Mas seu protagonismo varia de acordo com a forma como cada autor entende o Estado e o direito. Para Jelinek, o povo compõe o Estado, mas não é centro do poder. Ele é apenas um dos três pilares necessários ao lado do território e da soberania. Para Kelsen, o povo legitima o sistema jurídico por meio de participação formal, principalmente pelo voto. Mas essa participação não garante poder real, pois o modelo ignora desigualdades sociais concretas. Já para Schmitt, o povo é soberano quando toma decisões políticas fundamentais, como a Constituição de 1988. Mas essa soberania se perde quando é mediada por estruturas burocráticas que esvaziam a vontade popular. E é aqui que entra uma crítica contemporânea fundamental. O sociólogo Zygmunt Bauman nos alerta que vivemos em uma sociedade marcada por controle social difuso e invisível, onde o povo acredita ter liberdade e protagonismo, mas segue padrões impostos por sistemas econômicos, políticos e midiáticos que moldam comportamentos e escolhas. Ou seja, o povo é essencial para o Estado democrático, mas não é plenamente livre nem autônomo. Sua participação é constantemente limitada, seja pelas estruturas institucionais, como mostram Kelsen e Jelinek, seja pela tecnologia e pela burocracia, como denuncia Schmitt, e amplamente condicionada por forças sociais e simbólicas invisíveis, como nos mostra Bauman. No fim, a pergunta permanece em aberto. O povo participa ou apenas consente? Decide ou apenas valida?